Fala concurseiro, fala concurseira. Bom, teve um aluno que solicitou aqui por meio do nosso canal do YouTube. A gente está trazendo uma aula para falar acerca das penalidades dentro do nosso Estatuto do Servidor Público. Eu estava seguindo uma sequência de leitura do Estatuto, artigo por artigo. E esse aluno achou por bem, né, nos recomendar, alegando uma certa dificuldade no entendimento desse conteúdo, desse assunto, certo? Então a gente vai trazer aqui para vocês esse assunto, essa leitura, para a gente tirar todas as dúvidas com relação a esse assunto, beleza? Bom, está aqui o nosso artigo 132. A nossa leitura vai ser a partir desse artigo 132, certo? Das responsabilidades. O que nós precisamos entender relacionado a esse assunto? Responsabilidade. Responsabilidade tem a ver com o que o servidor público vai arcar caso ele saia da linha, saia do trilho que ficou estabelecido dentro do nosso Estatuto do Servidor Público, certo? Aí o nosso artigo 132 ele já vai deixar bastante claro e delimitado. O servidor público, o servidor, ele vai responder tanto administrativamente, né, dentro do próprio órgão, por exemplo, da Fundação Municipal de Saúde. Ele vai responder dentro da Fundação Municipal de Saúde. Dentro da Prefeitura, ele vai responder pelo ato que ele cometeu. Nos artigos que antecedem o artigo 132, nós temos condutas que o servidor pode e não pode fazer. Está tudo lá discriminado. E o servidor ele vai responder administrativamente por esses atos que ele cometeu, certo? Também ele vai responder civilmente, porque caso tenha havido algum prejuízo que deva ter uma reparação, o servidor público também ele vai responder civilmente, além de responder penalmente, criminalmente. Se ele cometeu um crime, meu amigo, ele vai responder perante a justiça, certo? E ele vai responder pelo exercício irregular de suas atribuições, certo? Aí ao longo dos artigos posteriores, nós vamos estar abordando aqui, verificando o que o nosso estatuto vai delimitar. Veja o que o artigo 133 vai dizer. Essa responsabilidade administrativa, que vai ser julgada dentro do próprio âmbito administrativo, dentro do próprio âmbito administrativo, no caso, se for a Fundação Municipal de Saúde, dentro da própria Fundação Municipal de Saúde, dentro do próprio município. Essa responsabilidade resulta de um ato ou de uma omissão. Então o servidor público ele vai responder por alguma coisa que ele fez, executou, ou por alguma omissão, algo que ele deixou de realizar, que ele deixou de fazer, certo? Se essa ação ou omissão transgrediu algum dever, alguma atribuição, alguma responsabilidade que está estabelecido na lei, que está estabelecido em algum regulamento, esse servidor público ele vai ter que arcar com os danos que por acaso ele tenha ocasionado, certo? É o que está aqui delimitado no nosso artigo 133. Tranquilo? Aí veja o que diz o artigo 134. A responsabilidade civil, aquela de se reparar o dano. Veja só, o 133 ele vai falar da responsabilidade administrativa. O 134 vai falar da responsabilidade civil. E o 135, 135 aqui, ele vai falar da responsabilidade penal. Cada um desses tem as suas características. Por exemplo, a responsabilidade administrativa ele vai falar acerca da ação ou da omissão, de uma omissão, em que haja o descumprimento de um dever. Tá relacionado ao dever funcional,
à profissão, ao exercício do cargo que ele, porventura, tenha passado no concurso, né, que é o que você quer passar nesse concurso. Tem a ver com essa atribuição. No âmbito civil, a responsabilidade civil do servidor vai decorrer de procedimento doloso ou culposo que importe prejuízo à fazenda municipal ou a terceiros, particulares ou não, mesmo quando em exercício de suas funções, utilizando-se indevidamente de bens pertencentes ao município. Então o servidor está usando de bens pertencentes ao município, mas ele utilizando desses bens, por acaso, por conta de um ato doloso ou de um ato culposo, ele tendo intenção ou não, mas se ele praticou algo que teve um prejuízo ao erário, à fazenda municipal, ele vai ter que arcar, ele vai responder civilmente, certo? Vejamos o que vai dizer aqui o nosso parágrafo 1º. O servidor, que nessa qualidade de servidor, praticar um ato doloso ou culposo e causar danos a terceiros, ele vai responder perante a fazenda municipal, certo? Em ação que regressiva. O que é essa ação regressiva? A ação regressiva é uma modalidade de ação em que o Estado, no caso o município de Teresina, depois que o servidor público foi acionado, por exemplo, por um particular, e esse particular ingressou com uma ação na justiça comum, e ele ganhou essa ação, e o município teve que indenizar por conta de um erro de um servidor público, o município ele vai poder entrar com uma ação regressiva para cobrar o valor que porventura o município tenha arcado, o prejuízo que o município teve. Entendeu? Isso é ação regressiva. Então o servidor que nessa qualidade, dolosa ou culposamente, causar danos a terceiros, responderá perante a Fazenda Municipal em ação regressiva, proposta depois de prolatada decisão judicial. Então o município ele foi sentenciado, certo? Da qual não cabe mais nenhum recurso, que houver condenado a fazenda a indenizar a terceiros prejudicados. Tranquilo? Basicamente isso. Se o prejuízo, que o servidor tenha ocasionado, se o prejuízo resultar de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento ou entradas nos prazos legais, o servidor ele será obrigado a repor a importância respectiva de uma só vez, independentemente de outras combinações legais. Então aqui está falando de prejuízos financeiros, certo? Em que o servidor ele vai ter que arcar com um retorno financeiro para os cofres do município. Então não vai existir esse negócio de parcelar, não. O município não vai ser bonzinho com o servidor, não. Certo? Então se houve algum prejuízo na entrada de recursos para o município, esse servidor ele vai ter que arcar de forma integral, sem perdão. Tranquilo? E o artigo 135 vai falar da responsabilidade penal. A responsabilidade penal abrange os crimes e as contravenções imputados ao servidor nessa qualidade. Então, se ele cometer algum crime dentro da estrutura administrativa, por conta da sua função administrativa, este servidor vai responder. Tranquilo? Na próxima aula nós vamos para o artigo 136 para falar especificamente das penalidades, tá certo? Até mais, pessoal.